Bom, como acho que a maioria já sabe, essa aqui é mais uma live da Golds, Saúde Integrada. A Golds é uma solução de apoio proativo para filhos de pais idosos na gestão de saúde e bem-estar dos seus pais. Através da guarda e compartilhamento de informações de saúde, os filhos e cuidadores poderão acompanhar melhor a evolução da doença, do uso de medicação, realização de exames, a marcação de consulta dos seus pais. Então a Golds tenta trazer essa solução para o melhor acompanhamento da saúde como um todo do idoso, da gestão da saúde desse idoso. E dando continuidade às nossas lives, hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante com uma jornalista, a Marisa Tavares, que aceitou o nosso convite de uma forma bastante gentil, foi muito bacana conhecê-la. Ela tem uma vasta experiência, estuda muito um tema bem interessante que é a longevidade. E a gente vai abordar alguns pontos bem bacanas sobre isso daí, também a questão sobre os cuidadores, na verdade, cuidadoras, né, Marisa? Deixa eu chamar ela aqui para a gente começar a conversa com ela. Espera aí que eu acho que é melhor eu convidá-la. Ah, já entrou. Oi, prazer. Prazer estar com vocês. E para Tudo falar de bem, um Marisa? assunto, nossa, falar de um assunto tão importante, né? Porque longevidade, viver muito, todos nós queremos. Então, a velhice é um lugar onde todos nós nos encontramos. É bom que a gente discuta sobre ela para não parecer que foi uma surpresa que aconteceu na nossa vida, né? Com certeza. Onde você está? Você está no Rio, Marisa? Eu estou no Rio. Eu morei um tempo em São Paulo, ficava na ponte aérea, mas eu sou carioca e agora fico direto no Rio. Não, legal, porque assim, só para registrar, não sei como é que tá aí no Rio, aqui em São Paulo tá um frio absurdo. Só para deixar registrado, acho que é o dia mais frio que eu vivi aqui no meu trabalho. Difícil andar na rua, um vento tremendo. Aí no Rio tá frio também? Fresquinho. Não, frio É, não está, não. Embora, assim, quando chega a 20 graus, carioca já botou é, chale, já está de bota na rua. sofre um pouco mais. Legal. Marisa, eu queria que você começasse falando um pouquinho de você. É, eu já falei que você é uma jornalista, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aí, principalmente nessa questão da longevidade, por favor. Tá bom. Bom, não vou falar muito, né? Porque senão vai entrar lá no século passado, vai ser trabalho arqueológico. Mas eu sou jornalista, como você já falou, né? Tenho um mestrado em comunicação, fiz um MBA em gestão de negócios. Desde 2016 eu tenho um blog sobre longevidade no G1. A ideia, na verdade, começou a tomar conta da minha vida quando eu ainda era diretora da CBN, eu dirigia a CBN entre 2002 e 2016. E lá eu criei, junto com a também jornalista Mara Luque e o médico Alexandre Kalash, que é uma referência internacional para a longevidade, trabalhou na Organização Mundial de Saúde, voltado exatamente para essa questão, a gente criou o 50 Mais CBN. E foi um programa que durou. Eu saí da CBN em 2016, ele durou acho que mais um ano e pouquinho, mas aí aquilo eu já estava inoculada, apaixonada pelo tema, e aí propus, quando saí da CBN, continuar, aí já numa carreira autoral, já não estava mais como executiva, tratando da questão. Então, eu digo que eu sou uma aprendiz de velhice. E, tenho ficado muito feliz com o resultado. Em 2020, eu lancei um livro chamado Longevidade no Cotidiano, a Arte de Envelhecer Bem, que trata de todos os aspectos que dizem respeito à nossa longevidade, né? Todos os capitais que a gente precisa: saúde, relacionamentos, dinheiro, né? Capital intelectual também, para a gente estar sempre aprendendo. A gente precisa Sim. estar bem fisicamente, apto intelectualmente e seguro financeiramente. Então, são tantas as variáveis que eu costumo dizer: longevidade é uma coisa tão importante que a gente deve ensinar para as crianças na escola. Legal. Não, eu estava até em cima desse teu primeiro livro que eu queria começar esse nosso bate-papo.
você começa, né, escrevendo nele que longevidade e a reinvenção da velhice. Então, assim, eu lendo um pouquinho ele, né, eu não li ele inteiro, eu estava só dando uma folhada nele, mas você começa com essa frase, né, longevidade e a reinvenção da velhice. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse tema, porque, pelo que eu entendi, a gente está tendo que saber envelhecer de uma forma diferente do que antes a gente envelhecia, é isso? A gente antes envelhecia por um período muito menor de tempo, né? Então, a gente Sim, teve uma mudança demográfica da maior importância. Do século XX para o XXI, a gente ganhou o bônus da longevidade, mais 30 anos, né? Normalmente, assim, de um modo geral. A grande questão é não deixar que esse bônus se transforme num ônus, né? Porque você viver mais 3 décadas, mas com diversas doenças crônicas, numa situação de precariedade, é muito triste. Então, todos nós vamos ter que começar a repensar isso, né? Essa nossa existência estendida, que a gente aprenda a zelar para que a gente possa viver com o prazer, né? Com a plenitude que ela merece. E essa reinvenção, ela é relativamente recente. Se a gente pensasse em outros grupos, né? As crianças, no início do século XX, que não é tão distante assim, todo sim, mundo, as crianças se vestiam como pequenos adultos, né? Você imaginar, queria que a criança logo crescesse para se tornar um adulto. As pessoas viravam adultas com 15, 16 anos, se casavam com 18, 19. Olha sim. quanto mudou em relação à infância, quanto mudou em relação à adolescência. A adolescência é um produto do final, depois da Segunda Guerra Mundial. Ser jovem, né? Contestação, você ter todas as benesses, esse culto à juventude, também é uma coisa relativamente recente. E agora está se dando essa questão em relação aos mais velhos. Então, coisas que são muito importantes, né? De você manter sua independência, poder viver em casa até o final da sua vida. São questões, não só no Brasil, no mundo inteiro se discute isso. Ninguém quer ir para uma instituição, as pessoas querem ficar nas suas casas, no lugar, na vizinhança que elas conhecem. Mas isso também tem muitos desafios, tanto que a empresa de vocês trabalha exatamente para suprir essa lacuna, para ajudar esse desafio, né? Porque se a gente. Eu costumo dizer que é como construir uma casa. Se a gente coloca, né, todos os tijolinhos certinhos, que nem entre os três porquinhos, aquele irmão mais sensato, né, que montou a Sim, casa e de conseguiu se tijolo. proteger do lobo mau, bacana, a gente chega com vigor, com disposição. Mas se a gente foi assim montando a nossa casa toda torta, a gente vai penar bem mais, né? Inclusive, eu sinto até as dores nas costas pensando nisso. Você vai sentir vai ter um monte de problemas. Por isso que a longevidade hoje em dia é uma questão tão relevante e que deveria fazer parte das políticas públicas com mais um aprofundamento maior. Até já, live boa é quando já começa com pergunta, assim, tem uma pessoa que te acompanha, né, na CBN, no 50 a mais, lá na CBN, o Petit Conizio, ele perguntou o que é a velhice brasileira. É, tem A alguma velhice. diferença aí? Quem falou? Quem falou? Chama Petit Conizio, é o nome dele aqui no... Ótima pergunta. São muitas velhices, né? Vou falar de algumas coisas. A gente é considerado velho, né, a partir dos 60 anos. Agora, Sim, imagina, primeira diversidade que há entre os 60 e os 100 anos. Vamos imaginar, considerando que há um número não tão significativo, mas há muitos centenários. É uma diversidade enorme. Então, o primeiro problema é a gente querer botar velho tudo com uma caixinha só. Não é. Quem está, hoje em dia, principalmente fora do Brasil, já se coloca assim, os novos velhos, que vão dos 60 aos 75, categoria na qual eu me incluo, né, que ainda estão ativos no mercado de trabalho, sem contar que essa atividade, por que ela vai acabar aos 70? Por que ela vai acabar aos 80? Não tem mais prazo de validade. Então, eu acho que perfeito. a primeira coisa que a gente tem que tirar é essa coisa que, inclusive, leva a infantilizar o idoso. Né? A gente estava conversando, né, Rodrigo, antes, né, para roteirizar um pouco a live, e assim, que às vezes é comum de um idoso que continua lúcido com suas faculdades mentais, vai ao médico com um filho, uma filha, ou com um cuidador,
e o médico não fala com ele, fala com o outro adulto, como se ele já não tivesse idade para decidir sobre a sua própria vida. Então, essa é a primeira coisa. A velhice é de uma diversidade enorme. E nesse país, a velhice também é de uma desigualdade enorme. Né? A gente tem, é só ver a diferença de DH, não é digamos, uma mazela só brasileira. Há muitos estudos, por exemplo, em Chicago, entre a parte rica da cidade e a parte pobre, a diferença de expectativa de vida chega a 30 anos. Então, assim, a velhice também, a desigualdade cria muitas velhices diferentes, né? Então, aqueles idosos que estão frágeis, que estão numa situação de precariedade muito grande, que também precisa de política pública para amparar essas pessoas, porque elas, muitas vezes, elas vivem muito mais do que viveriam há décadas atrás, no entanto, com uma qualidade de vida muito ruim. Espero ter respondido. Não, com certeza. A expectativa de vida aumentou, obviamente, e a gente percebe assim, é bem isso que você colocou. Antigamente as pessoas elas viviam menos, né? Então, teoricamente, a gente ia ter um número pequeno de pessoas que iam chegar numa idade muito avançada. Hoje, na verdade, é o contrário, né? Uma grande maioria chega nessa idade avançada, sendo que uma minoria acaba terminando a vida antes. E você colocou no seu livro de uma forma bem interessante, e a gente também percebe nas lives que a gente faz aqui, praticamente todo mundo comenta sobre isso, que na verdade a velhice ela começa quando a gente nasce, né? E teoricamente, quanto mais cedo a gente conseguir cuidar da parte física, intelectual, social, da parte financeira, como você colocou, a gente vai ter a velhice a partir dos 60 anos de uma forma melhor, né? Mais saudável. A gente vai conseguir envelhecer de uma forma ativa, que é um conceito bastante utilizado hoje em dia. Fala um pouquinho desses 4 capitais que você coloca no seu livro, por favor. Queria só lembrar, né, que hoje a gente até, assim, eu quando estudei na escola a pirâmide etária do Brasil, né, era uma pirâmide mesmo. Né? Hoje em dia já não é mais. Os gráficos do IBGE já mostram que a gente não tem mais aquela grande base de jovens. Então, a sociedade está mudando e a gente tem que acompanhar essa sociedade, né? A longevidade, assim, quando a gente fala de longevidade, da gente ter, né, essa velhice que também vai ser prazerosa, que vai também nos manter produtivos, contribuindo para a sociedade e felizes, né, de bem com a gente mesmo, porque não tem coisa pior do que você ir para os aposentos, sair de cena, né? Se você realmente está interessado, tem curiosidade pela vida. É a questão do cuidado. O cuidado hoje em dia, o conceito que todos os especialistas batem muito, é que isso tem que começar na vida dentro do útero ainda, né? É esse cuidado que deve perpassar toda a existência do indivíduo. Porque se o pré-natal foi ruim, se a primeira infância também, a pessoa não se alimentou bem, não teve os estímulos cognitivos, né, de ir para a escola, de socialização, tudo isso vai dando aquela casa torta que eu falei há pouco. Né? Então, na verdade, um grande processo em que a gente tem que ter, assim, o tempo todo na vida, políticas que facilitem isso, que sejam discussões na escola, dentro da família. Acho que tem que ser realmente uma grande frente para a gente botar esse assunto e bater nele, né? Para que a gente não chegue lá na frente com tantos problemas para administrar. E assim, falando um pouco, né, do que seria esse capital, é claro que o primeiro é a saúde. Sem saúde, a gente não dá nem para saída, né? Sim. Então, cada vez mais é a importância de você adotar um estilo de vida mais saudável. E isso, o mantra que eu uso no blog é mais ou menos o seguinte: quanto antes, melhor, mas nunca é tarde para começar. Que é o que se aplica a exercício, né? Tem muita gente que fala assim, mas eu tive uma vida sedentária sempre, desde sempre. Agora não tem mais jeito. Tem jeito, sempre melhora. Né? Se você mudar, e uma das coisas assim, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Se a pessoa só vai até a esquina, ou usa o carro para ir à padaria, que é uma coisa bem paulista, né? Você não anda, entra no carro e tal. Não adianta sair dando 10 mil passos por dia, porque o máximo que você vai conseguir é ter que marcar uma sessão no fisioterapeuta depois, vai ficar estrupiado. Sim. Então, ir aos poucos.
anda 2 quadras, no outro dia anda mais, sei lá, sai do metrô uma estação antes. Quer dizer, o nosso corpo foi feito para se mexer, é só ver como é que são as crianças. As crianças não estão se mexendo o tempo inteiro. A gente meio que esquece uma coisa que é fundamental. Para o corpo funcionar bem, ele precisa de movimento. Então, assim, se tiver 3 coisas, é claro que exercício é fundamental, comer bem, né? Não, tratar bem. Hoje em dia, todos os estudos mostram que a nossa microbiota no intestino é quase como se fosse um segundo cérebro. Então, o que a gente é realmente o que a gente come. Né? Se a gente come mal, a gente cria um processo inflamatório subclínico. Parece que a gente não tem nada, mas aquilo ali está minando o nosso organismo. E olha, se você pudesse esquecer tudo dessa live, mas não esqueça uma coisa, tem que dormir. Dormir é fundamental. Né? A nossa sociedade, ela não valoriza o sono, mas o nosso corpo é muito parecido com o dos nossos antepassados de 200 anos, 300 anos, que dormiam com as galinhas e acordavam com o galo. Então, a gente é submetido a um excesso de estímulos. E hoje em dia, quer dizer, tem um monte de regras sobre higiene do sono que resolvem, inclusive, boa parte dos problemas de quem tem dificuldade para dormir. Né? Você tem que criar um ritual, você tem que ir desacelerando, como a gente faz com os filhos, com as crianças, né? Não, agora vai tomar banho, vai tomar um leitinho quente, vou contar uma história, então vai baixando a bola. Agora, se a gente faz maratona de série, leva o celular para o quarto, o celular pisca, a gente pisca de volta. Não tem jeito, vai comprometer a qualidade do nosso sono. Né? Tudo isso é muito importante para a gente viver bem. Uma outra coisa, eu vou deixar o dinheiro por último, porque o dinheiro é mais complicado, mas embora seja importante, é também o que se chama, né, o nosso capital intelectual, que é a nossa disposição para estar aprendendo sempre, estimular o cérebro. O cérebro também precisa para a academia, né? Como o nosso corpo e o nosso cérebro precisam ser estimulados. Isso é da maior relevância. Outra coisa é o capital social, quer dizer, as nossas relações, o que eu chamo da nossa rede de afetos, de apoio. Né? Ter amigos, fazer parte de grupos, estar conectado. Essa desconexão é um primeiro passo para você, para a solidão, para a depressão, que são coisas que na velhice são assim de um impacto muito grande. Antes da Covid já era, né? Imagina pós-Covid, com laços interrompidos, porque a gente vai... O período da vida que a gente faz amigos em maior quantidade é na juventude. A gente tem que meio que ficar pensando, nossa, que novos amigos eu posso fazer, né? Depois dos 50. Eu já escrevi algumas colunas sobre isso. Você sair um pouco da sua bolha, né? E convidar um vizinho para tomar um chá, sair com seu cachorro na rua e puxar conversa, trazer novas pessoas para o seu meio. Aliás, o Kalash, a mãe dele foi muito longeva, morreu perto de 100 anos. E ela dizia para ele assim, meu filho, agora só faço amigo no mínimo 20 anos mais novo que eu, porque os meus amigos estão morrendo todos. Ou seja, ela tinha essa inteligência para esse tipo de coisa, né? Então, isso é muito importante. E, é claro, o capital financeiro, que é coisa da segurança. A gente, no Brasil, tem muita dificuldade para falar de dinheiro, né? Com os filhos, então, eles ficam achando que tudo caiu do céu ali na mesa, no armário, né? Na árvore de Natal. E poupar também, né? Ainda mais se a gente pensar o seguinte, nós vamos viver mais. Quantos vão viver com aposentadoria, que inclusive tem uma tendência de diminuindo? Só uma coisa que é super importante, né? As mulheres vivem mais que os homens, tradicionalmente, né? Ainda, infelizmente, ganham menos que os homens. Então, olha o risco da velhice dessa mulher ser de uma precariedade enorme. Então, são coisas que a gente também... O tempo fica a favor de quem começa a poupar antes, né? Se você vai começar a poupar aos 40 ou aos 50, você vai ter que fazer um esforço muito maior do que se você tivesse tirado um pedacinho do seu salário aos 25 e deixado de lado. Então, são várias coisas para a gente conversar com os filhos, né? com o neto, na conversa no almoço de fim de semana, porque é o que vai dar o rumo desse curso de vida. Né? Legal.
Não, o Petit Anísio está super participativo aqui. Eu acho que ele está cutucando você porque você faz parte da mídia, né? Você é jornalista. Ele coloca aqui como a mídia nacional mostra o nosso envelhecimento. Eu tenho uma percepção de que acho que estão se falando mais, né? De todos esses temas que você acabou de falar, desses capitais, né? O físico, intelectual, social, financeiro. Eu acho que está cada vez aparecendo mais assim na É, mídia como um todo, né? fala. Fala, eu acho que vou fazer a meia-culpa em nome da mídia, que eu acho que tem duas coisas. Eu acho que a mídia tem duas grandes vertentes para tratar do assunto, que tradicionalmente tratava, ou assim, o idoso na situação de maior precariedade, né? Abandonado, o que foi vítima de abusos, porque há abusos de toda a espécie, ou então o contrário desse, que seria assim, o, o septuagenário que está correndo a maratona, ou está pegando onda, que é uma coisa quase que também assim, O ok, exemplo. tem gente que faz maratona, mas a maioria esmagadora não faz maratona. Então fica no estereótipo da velhice sarada, que não é exatamente, não traduz a realidade. Tem gente assim e tem a maioria que não, mas que leva a sua vida normalmente. Então, entre esse idoso que está numa situação muito precária e o que eu chamo a categoria da vovó gata, do vovô maratonista, nossa, tem muita gente, tem Tem. toda essa diversidade que eu falei, né? De gente que está trabalhando, que está fazendo também voluntário, que está criando, às vezes, netos, está numa participação ativa familiar, está na sua profissão, está curtindo a vida. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente falar do tema, como numa live como essa, mais a gente vai normalizar a velhice, né? É uma outra fase da nossa vida. Que bom que nós conseguimos chegar na velhice, porque a outra alternativa é muito ruim. Então, É que essa horrível. velhice seja bacana, né? Perfeito. Não, legal. Eu queria agora entrar assim no foco principal da live, né? E também no foco principal da Golds, que são a questão dos cuidadores, que eu aprendi com você que é melhor falar cuidadora. E eu fiz um teste hoje aqui no meu consultório. Eu atendi 5 pacientes que vieram com cuidadores. Com 5 pacientes homens. acima. Não, então, que na verdade eram cuidadoras. Você tem razão. Então, 100% da sua tese foi confirmada hoje por mim aqui no consultório. Todos vieram com cuidadoras, não com cuidadores. E a gente fala muito mais cuidadores do que cuidadoras. Não, tudo bem, que como é o genérico, mas cuidar é um verbo feminino, acaba sendo, né? Então Sim, a gente sim. vê que tanta cuidadora familiar, que pode ser a filha, a irmã, a própria mulher, né? Sim. Às vezes você tem muitos idosos que cuidam de outros idosos. A gente fica achando que o cuidador ou a cuidadora é sempre alguém mais jovem. Não, a gente tem muitos que têm, inclusive, seus próprios desafios, doenças crônicas, e estão ali cuidando de alguém que está numa situação de maior fragilidade. É, esse é um mundo que me fascina. Aliás, olha que coisa engraçada. Amanhã vai sair a minha coluna no G1, convido todos a ler no Longevidade e Modo de Usar, vai ser sobre cuidadores. Porque Ah, eu já não legal. escrevi há algum tempo e semana passada eu tinha escrito uma matéria sobre uma coluna sobre uma pesquisa fora, norte-americana, falando que as mulheres, quando estão com problemas de ansiedade e depressão, demoram muito para pedir ajuda, porque acham que tem que dar conta de tudo, essa coisa de mulher que quer fazer tudo ou que é quase que instada a fazer tudo. E aí me lembrei da coisa de cuidadoras, né? Também da nossa conversa para falar sobre o assunto. E é uma coluna sobre como o cuidador pode se proteger do sentimento recorrente que ele tem de desprestígio, né? Porque ele está ali dedicado todo dia fazendo coisas que também tem um nível de estresse muito grande. Ninguém vai achar que Sim. é simples, porque você está lidando com uma pessoa que está com uma doença, que pode piorar de uma hora para outra. O sentimento de solidão é muito grande, né? A pressão. Então, são algumas dicas para você melhorar esse sentimento, às vezes, de baixa autoestima, de se sentir desprestigiado, às vezes dentro da própria família, acontece com frequência.
são vários irmãos, só um, às vezes, quase sempre a irmã vai cuidar, né? Quem não casou, sempre sobra, sempre tem alguém que é chamado para exercer a função. E os outros acabam achando que está tudo bem, nem perguntam, e aquela pessoa vai se sentindo só, sobrecarregada, quando há uma necessidade enorme do que eu chamo de ter um momento de respiro, né? A cuidadora ou o cuidador, vou usar no masculino para seguir a gramática, mas já sabemos que é basicamente mulher, né? Porque se for também uma mulher contratada, a grande maioria dessa mão de obra também é de mulheres. Então, assim, a gente precisa, como sociedade, como família, como também vocês, né, à frente de uma startup, dar ferramentas para que esses cuidadores não se sintam tão sós, né? Que é uma questão assim para ser, porque senão eles também adoecem, né? Tem muita pesquisa mostrando que às vezes a pressão e o estresse é tão grande, a própria depressão de acompanhar um ente querido que está em declínio vai minando a saúde de quem cuida. Não, isso é bem interessante, né? Porque você comentou sobre a startup, sobre a Golds, né? É uma ferramenta para cuidado do idoso, mas obviamente que tem que ter uma preocupação também com o cuidado com o cuidador, né? Já estou aqui pedindo para vocês fazerem uma abinha nova. Não, perfeito, isso é fundamental. Mas é para interessante checar, porque... eu estou triste, quanto eu estou triste, né? E dar esses respiros. Pode tomar, para tomar uma xícarazinha de chá, toma um banho quente, relaxa. Às vezes esses respiros podem ser bem pequenininhos, sabe? Mas só para a pessoa dar uma respirada. Algo que diminua essa sobrecarga, né? Realmente, dessa pessoa que está cuidando do idoso. Mas eu queria comentar um pouquinho sobre a questão do cotidiano, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Assim, o cotidiano do idoso, ele vai mudando. Muitas vezes ele já não está trabalhando da mesma forma que ele trabalhava, isso pode trazer algum malefício para ele, já não está tão animado. Então, muda o cotidiano dessa pessoa. E o cuidador tem um papel importante nisso daí, né? De tentar estimular, né? De buscar uma forma que esse idoso se mantenha ativo, interessado, tenha algum propósito. Uma das imagens que mais me deixa triste é quando Bom, eu moro no Rio, eu ando muito, eu ando pouco de carro e muito a pé. De passar por pracinhas e ver, né, às vezes, idosos em cadeira de roda, pegando sol, e o cuidador no celular, né? Não tem nenhuma interação ali. Ali não são nem filhos, são cuidadoras, muitas assim, que são improvisadas, porque você também não tem exatamente um curso que seja uma referência. Há vários cursos para formar cuidadores, muitos que são bons, mas não tem um currículo único, né? Então tem uma discrepância, e tem muitos que são assim, empregadas domésticas que se transformam em cuidadores, né? Praticamente de um dia para o outro, e vão ali com o parco conhecimento que elas têm. E aí é muito difícil, porque como é que você vai estimular aquele idoso? Enquanto ele está ativo, ótimo, ele vai ter os seus amigos, ele vai sair, ele vai... E aí é importante que a família também estimule, né? Para que ele se sentir que tem ali uma depressão, que a pessoa não está fazendo mais, está recolhida, não perdeu o interesse pelas coisas. É importante que a família se mobilize para ver o que é possível, levar um psiquiatra, ver se tem uma questão de medicamentosa, se também outras atividades, exercício, né? É impressionante como o sedentarismo está atrelado a um monte de coisas. Se você anda, você já melhora, né? Tem muitos estudos que também mostram que você consegue driblar esse quadro mais depressivo. Agora, quando já tem um declínio cognitivo maior, aí realmente fica mais relevante ainda que esse cuidador crie espaços para esse idoso não se fechar em si mesmo completamente. É claro que assim, não dá para generalizar, porque quem viveu e acompanhou um ente querido degringolando com doença de Alzheimer, sabe que é assim, é de uma dor atroz para quem assiste, né? Porque a pessoa deixa de ser ela mesma.
Mas, assim, tem um espectro muito grande entre as demências e diferentes graus de declínio cognitivo. Então, várias atividades podem ser prazerosas e levar a pessoa. Quer dizer, o próprio fato de andar, de fazer algum exercício, mesmo que moderado, né? Cantar, musicoterapia é, assim, fantástico, porque dizem, né, que o que a gente tem da memória musical é o último que sai do nosso cérebro. Então, tem trabalhos incríveis com musicoterapeutas que retomam as músicas da juventude. Aquilo ali traz um bem-estar enorme. Então, às vezes, Legal. até essa coisa desses livros de pintar, quebra-cabeça, tudo que você faz, né, vai estar estimulando outras áreas do cérebro para que a pessoa se sinta mais ativa. Legal. O Túlio fez uma pergunta interessante aqui, Marisa. Você acha que o maior número de mulheres ajudando seus parentes sêniores no Brasil ou trabalhando como cuidadoras tem a ver com a cultura brasileira ou é um instinto, né, entre aspas, feminino, natural? Ótima pergunta. Eu acho que é o que sobra para elas, né? Todo mundo se olha e fala assim: ah, mas olha, você consegue fazer isso? E tem uma carga cultural muito forte, muito pesada, né? E que é uma outra área que me interessa muito, porque esse ano, agora em março, eu lancei um livro sobre menopausa, voltado exatamente para a meia-idade das mulheres. Vou só voltar um pouquinho, vou tentar responder fazendo uma marcha ré. Os especialistas também naquela linha, né, que eu falei do meu mantra, antes tarde do que nunca, batem muito na tecla de como a meia-idade é uma janela, uma das últimas janelas importantes para a adoção de um estilo de vida saudável, que vai impactar favoravelmente, positivamente, nas décadas seguintes. A meia-idade da mulher é exatamente a que coincide com a menopausa, entre os 40 e 50 anos. Né? Normalmente, assim, as mulheres entram na menopausa entre 48 e 52 anos. Mas a menopausa é só um marco, né? Os médicos decretam que você entrou na menopausa depois de um ano sem menstruar. Só que você, antes disso, tem a pré-menopausa ou perimenopausa, que é um período que pode durar de 4 a 10 anos, com muitos sintomas, ondas de calor, oscilação de humor, enfim, sintomas pesados, duros, desafiadores para uma mulher. E aí, o que acontece? Vamos lá, as cuidadoras, voltando, fiz esse parênteses para falar delas. Se você pegar entre os 40 e 50 anos, é a fase de vida em que as mulheres estão desempenhando o maior número de papéis, né? Elas podem ter filhos pequenos, tem gente até que está tentando engravidar hoje em dia, nessa faixa, ou filhos adolescentes, com toda aquela pressão de cuidar de adolescente. Quem tem filho adolescente vai entender o que eu estou falando. Tem umas que já são até avós, estão trabalhando, estão no mercado de trabalho ativas e diferentemente de 10, 15 anos antes, elas já estão mais seguras, já têm repertório, então já estão em cargos de chefia, então com mais responsabilidade. Estão em casamentos, alguns bons, outros ruins, às vezes no segundo casamento, né? Sim. Então, também com uma pressão grande, né, de dar certo afetivamente, com todas as exigências que um relacionamento tem. E muitas estão com pais idosos, cuidando deles. E aí, quando tudo isso está assim, a mulher está cuidando de todo mundo ao mesmo tempo, ela começa a sentir sintomas da menopausa. E ela não está prestando atenção nela, ou seja, o autocuidado é o que tem menos nessa fase de vida. Eu digo que a menopausa tem que funcionar como uma freada de arrumação para você parar e falar assim, gente, pelo amor de Deus, não estou dando conta disso tudo. Né? Eu preciso também ser ajudada. Eu não posso só eu cuidar de todo mundo. Então, isso também é uma coisa muito importante para as mulheres que estão ouvindo a gente, né? A cuidadora, ela ainda vai ter essa carga extra, porque uma coisa é você cuidar de criança, que demanda muita energia, mas que está crescendo. A outra coisa é você começar a cuidar do seu pai e da sua mãe, ou de um outro ente querido próximo, e ali aquele foi o seu herói, a sua heroína, aquela pessoa que mandava em você, que dava o caminho das pedras para a sua vida, e de repente você é responsável. Isso aí tem um ônus, tem um luto, né? Mesmo antes que a pessoa morra, isso traz um luto dentro da gente, e é importante que as mulheres saibam
consigam falar sobre isso, tenham o apoio das outras pessoas da família, porque com certeza é uma carga extra e muito pesada. Na verdade, eu queria tocar até num ponto assim um pouco mais delicado, que a gente está falando muito de cuidador ou cuidadora, né, da família, normalmente um filho, uma filha, ou alguém próximo, né, também idoso, pode cuidar do outro idoso, um irmão, uma irmã, mas às vezes, dependendo da situação do idoso, a gente vai precisar de um cuidador profissional, como você falou, que tem alguns cursos, um enfermeiro, uma enfermeira, mas é uma decisão um pouquinho delicada, muitas vezes, para a família e para o idoso, né, de chegar nessa decisão de resolver, falar, olha, agora a gente precisa de um cuidador aqui para ficar com você. E tem dois conceitos, né, interessantes, que é a questão da independência e da autonomia, né, desse idoso, que acho que vão pesar bastante na escolha dessa decisão, né, de ter um cuidador profissional cuidando dele. Isso aí é da maior relevância, porque só para quem não está familiarizado com esses dois conceitos, né? A independência é você ter a possibilidade física de fazer as coisas, né? Então, você poder sair para fazer compras, cozinhar, cuidar da casa e cuidar das suas contas. Enfim, ser um ser que está ali, não precisa de uma ajuda para fazer as atividades básicas do dia a dia. Já a autonomia é a sua capacidade de decisão, que quando há um declínio cognitivo, algum tipo de demência, etc. e tal, você passa a não conseguir mais lidar com todas as tarefas que você tinha antes. Então, assim, são dois problemas, né? E todos impactam no cuidado, porque imagina um idoso que está com problemas, com dificuldade de independência física, o problema de mobilidade, mas ele está com a cabeça perfeita. Imagina a frustração, a raiva, né? Cuidar, ter alguém que cuide, que dê banho, que vai ajudar, é muito dramático, porque isso tem que ser tratado com muito carinho. E esse cuidador, imagina a construção, né? Eu tenho, e às vezes, aí quando a questão é de um problema de declínio cognitivo, também pode ter, em caso de demência, de crises de raiva, né? Às vezes, assim, uma pessoa com Alzheimer pode achar que roubaram a carteira dela. A carteira não foi roubada, ela não sabe mais onde está, de acusações infundadas. Então, aquela pessoa que está ali, que foi contratada, também vai ter que, se ela é um filho ou uma filha, vai ficar magoada. Claro, se for uma pessoa humilde que está exercendo aquele papel, imagina também como vai se sentir. É muito delicado. Por isso é importante que não seja uma coisa que fique nas costas de uma única pessoa. O cuidado tem que ser de um grupo maior, até para as pessoas poderem dar apoio umas às outras. Eu tenho um caso de uma pessoa que eu conheci e que ela começou a ter problemas e ela era de uma extrema agressividade com a cuidadora. E sempre falava assim, você é muito burra, uma coisa, sabe, assim, dura. E a pessoa era humilde, mas bom coração. Ela falava assim, não, eu sei que é porque ela não é mais como ela era antes. Então, ela tinha uma delicadeza de alma de entender que aquela interlocução que machucava não era, na verdade, da pessoa que ela havia conhecido previamente. Mas tem muita gente que não consegue lidar com isso, né? Então, é muito importante ver o ambiente em que esse idoso está sendo tratado. E quando não é também, né, alguém da família que está diretamente cuidando, é importante também que a gente cheque se a relação do cuidador com o idoso é uma relação saudável, né? Porque também acontecem abusos, né? Às vezes de dar um aperto. Então, assim, visitas de vez em quando, sem estar, né, programado, para ver se o clima está bom, se a pessoa está arrumada, se ela está tomando banho. Realmente assim, é um desafio enorme. Eu acho que por isso é tão importante a gente voltar ao começo da nossa conversa, né? Que a gente zele muito para que a nossa longevidade seja saudável, que a gente possa, né, ter independência e autonomia para viver segundo as nossas próprias regras até o fim. Olha, isso assim, é uma das coisas que eu acho que todo mundo devia pensar, porque a gente fala de longevidade, de velhice,
Quando a gente tem 25, 30 anos, isso parece ficção científica, mas acontece mais rápido do que a gente Tá pensa, logo né? ali. Você estava falando, eu lembrei de um filme que eu não lembro o nome. É um filme francês, né? Que tem um senhor que tem uma doença, se eu não me engano, degenerativa, acho que é a ELA, e tem um cuidador que é um Ah, jovem sim, negro. delicioso esse filme. Tanto que esse ator até está famoso agora, esse jovem negro, ele está, eu acho, no É, Netflix fazendo uma Omar série. Sy, Omar Sy, eu É, acho. e no filme É ele um filme trata muito ótimo. disso, né? Na verdade, tem a diferença de geração, né? É um senhor e um jovem, é um jovem negro de uma classe mais baixa, né? Então tem essa questão também que ele, acho que no começo ele trata mal, se eu não me engano, esse cuidador, Acho que que ele trata ele mal todo mundo, né? Porque ele é, tem dinheiro e também é sim, muito amargurado. E o outro é consegue vencer essa resistência. É um isso. ótimo E no filme final das para. contas ele consegue lidar com essa situação toda. E aí, no final, até eles passeiam de paraglide, né? É bem interessante. Ele faz algo novo, né? Ele muda um pouco o cotidiano desse senhor, né? Você estava falando, eu lembrei do filme, mas eu não lembro o nome agora. Deixa eu Eu tirar uma acho que é dúvida Os com você. Intocáveis, alguma coisa assim, é um É, nome. daqui a pouco eu lembro aqui. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Você começou o seu blog, Maris, em 2016. Então, passou 2017, 18, 19, 2020 veio a pandemia. Você continuou com o blog em 2020, 21, 22, agora a gente está em 2022. Você sentiu uma diferença do pré-pandemia no seu blog, na relação, nas pesquisas que você fazia, na relação com idosos, na relação com profissionais que tratam de idosos e durante a pandemia? Ó, o Sérgio Alá que está dizendo Os É, Intocáveis, é o nome do filme. Intocáveis, esse é o filme, é isso aí. Obrigado, Sérgio. Mas, bom, vamos lá. Eu acho que tem uma coisa assim, se teve uma coisa boa na pandemia, uma única, é que eu pude assistir a um número de congressos internacionais enorme, porque tudo virou online. Então, coisas que eu não poderia estar presencialmente, até pelo custo, né, e tudo Sim, mais. sim. Então, assim, foi uma fonte de informação preciosa para mim. Tanto que eu comecei a gestação do livro sobre menopausa em 2021. Em 2020 eu lancei o sobre longevidade e era um congresso atrás do outro. Eu falei assim, nossa, mas está se discutindo, assim, a discussão sobre menopausa está pegando fogo fora do Brasil, inclusive com expressões americanas, adora dar nome e tudo, né? Então chamando de menoculture, menotech, então as empresas de tecnologia voltadas para a menopausa. Eu falei assim, gente, aqui está um deserto. Eu vou começar a juntar os dados sobre isso, porque é muito importante que as mulheres tenham mais informação. Eu escrevi muito sobre pandemia, houve um esforço ali no G1 dos colunistas todos tratarem do tema. E o que me chamou a atenção, mas que ficou todo mundo muito, eu acho que toda a imprensa tratou com muito cuidado, assim, a questão, é claro, da solidão dos Sim. idosos, né? Do isolamento, do grande problema, né? Que isso acarretou de gente com saúde frágil. Então, tinha a questão física do sistema imunológico dos mais velhos já não ser tão forte e não resistir, né, à Covid, e também a questão do isolamento a que eles foram forçados a ficar, né? Então, isso foi uma discussão muito recorrente, então, do peso que isso significou. Mas uma das coisas que eu acabei descobrindo também com pesquisas é, olha que coisa interessante, né? Quando você já viveu mais, você tem repertório para lidar com perdas, né? Você já teve a sua cota, já entrou na jaula do leão algumas vezes. Então, a resiliência desses idosos, eu fiz uma coluna sobre isso, que era, inclusive, entrevistando vários, que eu fui pegando pela rede mesmo, né? Pelo Legal. Facebook. Quem é que tem uma história para me contar? E eram histórias de superação desses idosos, de gente que começou a tentar ajudar trabalho voluntário, gente que começou a bordar, sabe, buscando ali, entrou em jogos eletrônicos para manter a cabeça ativa, para esperar a hora de poder voltar a conviver com seus entes queridos. Então, assim, essa resiliência dos idosos foi um dado muito positivo, que me surpreendeu,
porque ao mesmo tempo a gente via assim os grupos mais jovens sendo impactados de uma maneira muito dura. Adolescentes, né? Eu também colecionei histórias de pessoas assim, de adolescentes que não dormiam, se automutilando, porque o que é adolescência? Você viver em grupo, né? O grupo define sua personalidade, seus gostos, etc. E tal. E foram 2 anos em que esses adolescentes não puderam ser o que eles são. Né? O idoso continua sendo idoso. Eu acho que a gente ainda vai passar os próximos muitos anos estudando o impacto nessa geração ali de 12, 13, 14 anos até 20, 25 e o mal que a Covid trouxe em termos psíquicos para essas pessoas. Então, assim, eu acho que foi uma boa notícia a capacidade de resistência dos idosos. Isso me deixou bastante impressionada. Legal, bacana. Uma coisa que eu gostei no seu segundo livro, no título dele, né, que você já citou aqui, Menopausa, o momento de fazer escolhas certas para o resto da vida. Me chamou a atenção exatamente o que a gente vem discutindo aqui na live, que assim, teoricamente, todo momento é o momento de começar. Né? Não é porque você está na menopausa, não é porque você está doente, não é porque você está mais velho, que você não vai começar alguma coisa. É o momento de você fazer uma escolha nova, de começar um algo novo na vida. E eu ia falar agora um pouquinho sobre a comparação que muitas vezes a gente acaba fazendo, ainda mais eu comentei com você, eu estou fazendo muito essa comparação porque eu tenho um filho pequeno, e às vezes a gente trata, né, ou quer tratar os nossos pais, né, os idosos, como a gente trata as crianças, né? E às vezes isso talvez não caia muito bem, eles acharem que eles estão se infantilizando agora, né? Sendo tratados como infantis. Só que, sim, durante a live aqui eu fui pensando, o meu filho tem 6 anos, quando acaba alguma atividade que a gente faz, ele logo pergunta, e agora? Vamos fazer o quê? Isso, às vezes, me incomoda um pouco. Eu falo, pô, eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro, ele já fiz uma atividade, 2 com ele, ele já quer saber da terceira, e já está pensando na quarta. Mas pensando agora, depois de ouvir você, de refletir um pouquinho aqui, eu gostaria que meu filho, com 20, 30, 50, 60, toda vez ele fizesse uma atividade e falasse, e agora? Qual a próxima que eu vou fazer? Eu acho que a gente deveria manter essa vontade da infância durante a vida toda, né? Adorei. Você está perfeito. Não, vou dar um pitaco no seu filho. Agora o que você vai fazer é brincar com os seus brinquedos, que o papai vai fazer outra coisa, porque as crianças também têm que aprender a brincar sozinhas, né? Eu acho que a pandemia também fez todo mundo se acostumar, está todo mundo em casa muito tempo, e agora a gente vai ter que fazer um desmame, né, nesse excesso de convivência. Mas isso, você sabe que os japoneses têm uma expressão que se chama, inclusive, Ikigai, que, se a gente fosse traduzir, é mais ou menos ter um motivo para sair da cama todos os dias. É exatamente isso que você falou, né? Então, o que a gente vai fazer? Ter uma agenda, que pode ser, é claro que isso é elástico, vai depender da capacidade da pessoa, né? Da aptidão física dela, mas todo mundo pode ter esse seu ikigai para fazer as coisas, que é exatamente o que o teu filho de 6 anos. E agora, o que a gente vai fazer? Não tem coisa mais triste que as horas se escoando, né? sem nada para acontecer. Ou então o idoso que fica ali sentado, parado em frente a uma televisão. Aquilo ali, inclusive, está fazendo mal à saúde dele. Ele tem que andar, ele tem que circular. O Márcio Atala, que é um querido amigo e que fez eu não sei se vocês lembram, que ele tinha um desafio que ele fez para a TV, que era emagrecer uma cidade do interior de São Paulo, Jaguariúna. Eu lembro. Sim. E que era uma coisa que ele queria fazer desde há muito tempo. E ele falou assim, e precisava, pelo menos assim, para as pessoas com 75 anos, alguma coisa que não tivesse risco algum. Então, para essas pessoas mais velhas, a orientação era: a cada meia hora sentado, levanta e passa 10 minutos em pé. Vai andar, fica em pé, vai escovar dente, vai ficar passeando pela casa. Só pode sentar de novo depois de 10 minutos em pé. Que é isso, né? Para você fazer o seu organismo, isso vai melhorar a sua digestão, vai melhorar o sono, vai melhorar tudo. Então, assim, agenda para todas as idades, coisas para fazer. Legal. Você começou o seu livro, né, o livro sobre longevidade, e a gente começou a live aqui
falando de reinvenção da velhice. E você termina o livro dizendo que a velhice não é defeito, que precisa de conserto. Eu queria que você Exatamente. falasse um pouquinho disso. Bom, que a gente tem, né, uma coisa, esse culto à juventude, parece que você, depois de uma determinada idade, pode ser descartado, né? Acho que as mulheres sabem muito disso, porque eu acho que na menopausa é a primeira fase da vida em que elas não são nem velhas, não estão nos 60 anos, mas onde você tem o carimbo do etarismo de dizer, agora é fim de linha, você está na menopausa, vai virar uma velha, não serve mais para nada, não tem mais poder de sedução. Quando, na verdade, assim, todas são fases da vida, né? Eu gosto de lembrar assim, quem lembra da sua adolescência? Seja sincero, a sua adolescência foi um mar de rosas? Você era super feliz? Eu era uma adolescente tímida, para baixo, down, fui desabrochando com os anos. Então, assim, todas as fases são boas e são ruins, todas têm seus desafios. E a velhice é quando você já tem esse capital, né? Você já aprendeu a lidar com os problemas, você tem uma capacidade maior de não querer arrancar os cabelos por pouca coisa, a tal resiliência que eu encontrei em tantos idosos durante a pandemia. E é uma fase de você ficar de bem com as pessoas, sabe? De você continuar realizando. Então, por que consertar? Eu acho que assim, a própria mídia já está mudando, as empresas já estão muito preocupadas em não propor coisas como esse é um método anti-envelhecimento. Por quê? Você tem que envelhecer é um problema, né? Então, hoje em dia, já está havendo uma meia-culpa, não tanto que o mercado seja tão bonzinho, mas também não quer deixar as pessoas mais velhas e que têm dinheiro no bolso, né? Que também tem isso. Você não vai querer os 50 a mais, hoje em dia são as carteiras mais recheadas, então ninguém quer brigar com essas pessoas. Eu acho que é um bom momento para todo mundo ver que tem espaço para todo mundo. A gente está num planeta onde a gente consegue ter 5 gerações convivendo, às vezes, no ambiente de trabalho, né? Porque você pode ter desde a pessoa de 20 até a pessoa de 80. Então, Sim. vamos aprender a conviver e fazer o melhor dessa convivência. Porque diversidade é isso, é você ter todos os tipos de pessoas, todo mundo convivendo e produzindo, fazendo coisas bacanas. Legal. Marisa, olha, live boa passa rápido. A gente está chegando Opa! aqui no final. E você Mas, vê que poxa, eu gosto do assunto, não consigo Fico animada e vou em frente. Não, eu já queria até te fazer um convite para a gente depois falar de menopausa, porque você tem muita coisa para falar. E você, assim, tocou... Quando eu vi que você tinha feito um livro de menopausa, já era um tema que já estava assim, no meu radar para a gente conversar. E aí você comentou aí que estourou isso no mundo inteiro. Eu fiquei muito curioso para a gente bater um papo sobre isso também, mas a gente combina mais para frente. Mas eu queria agradecer a sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Fiquei bastante feliz com a conversa. E, bom, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. E, Marisa, deixa um recado final aí. Acho que você está muda. Desculpa, Desculpa. Então, cortou você. Pode tá. falar. Bom, eu é que agradeço a oportunidade de falar desses assuntos tão relevantes. Fico muito feliz de ter participado dessa live. Muito obrigada. Valeu. Obrigado e boa noite para você. Boa noite para todos aí. Tchau, tchau.